Fala rapaziada do Fute News FC, eu pensei em fazer um vídeo destacando os principais jogos da última rodada do Brasileirão, mas a rodada foi tão boa, tão foda, tão insana, que eu falei, cara, eu vou passar jogo a jogo, pelo menos de forma rápida, pra gente destacar o quão da hora foi essa última rodada do Brasileirão 2025. Então, teve time que passou o campeonato inteiro fora do Z4, caindo justamente na última rodada. Teve time renascendo na reta final, escapando com gol salvador. Teve dois rivais caindo juntos. O Santos sobrevivendo, o Vitória e o Inter arrancando diretamente da UTI. E gente brigando por vaga na Libertadores até o último apito. Então a gente vai destrinchar essa última rodada do Brasileirão jogo a jogo de forma rápida, mostrando o que realmente decidiu o destino de cada clube para 2026. Né? Quem vai para a Libertadores, quem vai encarar a pré-Libertadores, quem ficou para a Sul-Americana e quem caiu para a Série B. Então já deixa o seu like, se inscreva no canal e vamos reviver essa tarde que foi insana de futebol brasileiro. Então, uma primeira parte. O que estava em jogo nessa rodada antes da bola rolar? Então, no topo da tabela, o Flamengo ele já era campeão com uma rodada de antecedência. O Palmeiras, o Cruzeiro e o Mirassol já estavam garantidos no G4, então o G4 estava fechado. E lá embaixo do G7, no G7, né, a briga era pesada, então estava o Fluminense, o Botafogo, o Bahia e o São Paulo disputando vaga direta ou pré-Libertadores. E vaga em competição continental do 8º ao 14º lugar, a disputa era por Sul-Americana, e abaixo, para fugir de qualquer risco, do Z4. Em relação ao rebaixamento, o Sport e o Juventude já estavam rebaixados e sobraram duas vagas para se safar ou cair para a Série B, que estavam sendo disputadas por Santos, Ceará, Fortaleza, Vitória e Internacional. Então a parte de cima valia a Liberta, o miolo ali brigava por Sula e a parte de baixo era sobrevivência. E aí o Brasileirão, ele fez o que mais ama fazer, um caos na tarde desse domingo, dia 7 de dezembro. Então, segundo ponto vai ser a batalha pela Libertadores, vamos falar aqui do que foram os jogos de Flu, Bahia, Botafogo e São Paulo. O primeiro jogo, Fluminense e Bahia, o Maracanã lotado, era uma decisão direta por vaga na fase de grupos da Libertadores. O Fluminense ele precisava vencer para garantir o G5 e fugir da pré-Libertadores. E o Bahia de Rogério Ceni sonhava com um milagre, que era beliscar a vaga direta ou pelo menos consolidar o lugar na pré. O primeiro tempo ele foi mais estudado, 0-0, mas no segundo tempo as coisas aconteceram. O Ganso fez um golaço, ele vinha jogando pouco há muito tempo, mas ele fez um golaço de cavadinha, mostrando que por mais que o Ganso nunca tenha atingido o que a gente esperava dele, ele tem vários lampejos que mostram a qualidade absurda que ele possui, que ele tem na sua essência. E um pouquinho depois, o Thiago Silva apareceu, zagueiro histórico, um grande ídolo do Fluminense, para fazer o 2-0 e confirmar a vaga direta na Libertadores para o Fluminense, independente dos resultados da Copa do Brasil. E o Bahia, ele termina em sétimo, né? Ele carimbou e garantiu a vaga na pré, mas ele saca aquele gostinho amargo no final da temporada de que dava mais, né? Dava para ter chegado mais longe, dava para ter ficado melhor posicionado no Brasileiro. O próprio Rogério Ceni, ele resumiu bem. Não foi por hoje que o Bahia ficou sem a vaga direta, foi pelo campeonato inteiro. Segundo jogo, Botafogo e Fortaleza. Esse aqui foi um jogaço. Eu sou botafoguense, então eu estava assistindo esse jogo, os outros eu estava vendo de canto de tela. Foi um jogaço de bola, porque tinha muito interesse envolvido e era um jogo da vida para as duas equipes por motivos distintos. Então teve virada, e aí teve Libertadores e rebaixamento, tudo no mesmo jogo. Talvez tenha sido o melhor jogo da rodada aqui. O Botafogo ele brigava para confirmar o lugar no G6, né, com chance de ir para a fase de grupos, direta da Libertadores ou para pré. E o Fortaleza ele dependia só de si para se salvar. Ele vinha de uma sequência bizarra, muitos jogos invicto, 4 vitórias consecutivas e buscava aí a quinta para se livrar totalmente do rebaixamento. Mas o roteiro ele foi cruel com o Fortaleza. Fortaleza saiu na frente, um golaço do Breno Lopes. Só que o Botafogo cresceu no jogo, empatou, virou e abriu vantagem, né? Esse teve o lance da rodada. No mesmo lance, no início do segundo tempo, teve uma cobrança de escanteio do Fortaleza, que aconteceu um lance de pênalti, o juiz não deu,
deixou o jogo correr. O Botafogo no contra-ataque fez o 3-1 e no VAR o juiz anulou o gol do Botafogo, deu pênalti pro Fortaleza, 2-2. Só que o Botafogo continuou com o volume de jogo e aí, no final das contas, o jogo terminou 4-2 para tristeza dos torcedores do Fortaleza que estavam no Newton Santos. Então, o que aconteceu? O Botafogo ficou em sexto, porque ele precisava que o Fluminense empatasse ou perdesse o seu jogo para que ele ficasse no quinto lugar e garantisse a vaga direta. Então o Botafogo agora torce pelo Cruzeiro ou pelo Flu na Copa do Brasil para garantir a vaga direta para a fase de grupos da Libertadores, senão a pré-Libertadores vai ter que ser encarada, mas o Fogão garantiu vaga na Libertadores de 2026. E o Fortaleza, mesmo tendo chegado aí na última rodada fora do Z4 e numa arrancada absurda, né, na melhor do campeonato, ele foi rebaixado por conta da combinação dos resultados. O Vitória, o Santos e o Inter venceram e também ele perdeu seu jogo. O próximo jogo eu vou passar de forma rápida porque não envolveu muita coisa. O Mirassol e o Flamengo jogaram no sábado. Então foi um jogo muito interessante, 3-3, mas o Flamengo já era campeão, estava com todos os reservas, já está pensando na Copa Intercontinental. E o Mirassol estava fechando um campeonato histórico, foi o grande destaque desse campeonato. Foi o time do campeonato em questão de surpresa, porque o Flamengo e o Palmeiras a gente já sempre espera que disputem títulos, né? Então um time que até pouco tempo atrás nem fazia parte, nunca jogava a Série A, terminou em G4 com vaga direta na Libertadores, certo? E o Flamengo segue a sua reta final de temporada com o Mundial. Agora vamos falar sobre o São Paulo, G8 e a Copa do Brasil. Então o São Paulo entrou em campo contra o Vitória, dentro do G8 com a chance de Libertadores, dependendo do desfecho da Copa do Brasil, é uma vaga que pode ser aberta na pré-Libertadores. Do outro lado tinha o Vitória desesperado, jogando a vida, e o Vitória arrancou 1-0 aqui com gol de Baralhas, que foi muito comemorado. A torcida do Vitória fez uma festa absurda aqui. Eu acompanho muito o Brasileirão, é uma das melhores torcidas do Brasileirão. A torcida do Vitória deu um show à parte aqui. Foi muito bacana ver a festa dos torcedores com a permanência do Vitória na Série A. Beleza? Então o São Paulo ficou em oitavo, garantiu vaga para a Sula, mas está torcendo muito, como eu falei, para o Cruzeiro ou Fluminense, assim como o Botafogo, levarem a Copa do Brasil. Porque se o Cruzeiro ou o Flu vencerem a Copa do Brasil, abre mais uma vaga e os beneficiados são Botafogo com a vaga direta na fase de grupos e o São Paulo com a vaga na pré. Beleza? Vamos para mais um jogo. Aqui a gente vai falar do inferno do Z4, os times envolvidos lá embaixo. Então, o Vitória e o São Paulo a gente destacou aqui como a obra de Jair Ventura, porque foi um treinador que assumiu o Vitória no meio do campeonato e fez um grande trabalho. O Vitória conseguiu resultados difíceis contra times lá do topo, né, arrancando pontos muito importantes que fizeram toda a diferença nessa reta final, e com muito merecimento o Vitória permanece na Série A. Muito bacana ter visto a festa do Vitória. Mais um jogo extremamente importante para a temporada, que muita gente, para o Brasileirão, que muita gente estava de olho: Internacional e Bragantino, né, o milagre colorado. O Inter chegou a aparecer nessa zona de rebaixamento na reta final com mais de 70% de chance de cair, né? Então era realmente um milagre que o Inter precisava pela bola que estava jogando, que era muito ruim. O Inter teve um primeiro tempo tenso contra o Bragantino. O Bragantino brigava com o São Paulo por essa oitava posição, mas o Inter depois fez por merecer a sua imposição dentro de casa. O resultado final foi 3-1 e uma grande festa em cima do Abel Braga. Também foi uma festa muito bonita da torcida do Inter e um personagem histórico do Brasil, independente do futebol brasileiro, né? Independente do que vem acontecendo aí, essas últimas falas polêmicas. O Abel Braga é um cara foda que representa muito para a torcida do Inter. Talvez, né, é o maior treinador da história do Inter, então foi muito bacana também ver a festa aí. Eu acho que muita gente estava torcendo aí para um time relevante, grande, cair. Não aconteceu isso com o Internacional. O Inter segue na Série A. E dessa forma, vamos falar do próximo jogo agora, Ceará e Palmeiras. Esse jogo também teve... Não digo que foi algo inesperado, mas a queda do Ceará foi muito impressionante, porque o Ceará nunca esteve na zona de rebaixamento. O Ceará sempre ficou ali no meio de tabela, às vezes figurando na parte de cima, às vezes na de baixo, mas ele não esteve na zona de rebaixamento em rodada nenhuma. 37 rodadas fora do Z4 e caiu
perdendo para um Palmeiras dentro de casa, um Palmeiras que já não brigava por mais nada no campeonato, somente para manter consolidado o seu segundo lugar, terminar a temporada com uma vitória. Mas o time do Palmeiras é muito superior ao do Ceará. Eu confesso para vocês aqui que acompanhei vários jogos do Ceará e realmente achei um time muito frágil, muito fraco, que eu me questionava como tinha conseguido talvez dar ter um início de campeonato interessante e figurar sempre fora do Z4. Eu sempre achei que o Ceará tinha um nível já de estar no Z4 mesmo, mas a última rodada, né, o brasileiro, ele acaba tendo esse lance de justiça por dar tempo aos times de mostrarem a sua verdadeira força, recuperarem ou caírem demais de nível. E o Ceará acabou caindo aí com merecimento, teve uma reta final terrível e acabou caindo, beleza? Do Fortaleza, eu falei sobre o jogo que foi doloroso também, é muito curioso isso dos dois rivais caírem juntos, cara. É realmente cruel pro futebol cearense essa tarde de domingo, os dois rivais caindo juntos. Agora falando rapidinho do jogo do Santos e Cruzeiro, aqui a torcida do Santos já estava um pouco mais tranquila, tinha chance, mas era pouca de cair, e o Cruzeiro poupando claramente para a Copa do Brasil. Então foi um jogo bem tranquilo, 3-0 para o Santos, sem muitos sustos. O Santos fica na Série A, teve uma reta final aí com pontos importantes, o Neymar jogando no sacrifício e o Cruzeiro garantido, né, no seu terceiro lugar, aí fez um grande Brasileirão e eu acho que vai como favorito junto com o Fluminense para encarar as semis daí da Copa do Brasil. Beleza? Sport e Juventude já tinham os seus jogos, já tinham resolvido a sua vida, já estão rebaixados. Então o Sport perdeu de goleada pro Grêmio e o Juventude empatou com o Corinthians também, que já não tinha mais interesse nenhum no campeonato, porque está se preparando para as semis da Copa do Brasil. Por último aqui, eu vou passar os placares, né? Como eu falei, o Sport perdeu em casa para o Grêmio por 4-0, o Corinthians empatou 1-1 com o Juventude, e o Galo também era um jogo que muita gente não ligava, porque o Vasco já estava pensando na Copa do Brasil, e aí foi com várias reservas, ainda teve um jogador expulso. O resultado disso foi que o Atlético Mineiro, o Galo, passou o carro 5-0, mas que também fecha uma temporada bem melancólica aí para o torcedor do Galo, que viu seu time investir bastante, tem um time caro que não deu muito retorno, mas garantiu ali a Sul-Americana. Então, fechando, né, para fazer um resumo do que o Brasileirão refletiu de resultado no final. Na fase de grupos da Libertadores, até o momento, temos Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, Mirassol e Fluminense. Na pré, no momento, temos Botafogo e Bahia. O São Paulo pode entrar nessa pré e o Botafogo pode ir para a fase de grupos direto, a depender do campeão da Copa do Brasil. Na Sula, temos São Paulo, até o momento, Grêmio, Bragantino, Atlético Mineiro, Santos, Corinthians e Vasco, certo? E os rebaixados, Ceará, Fortaleza, Juventude e Sport. Aí temos duas equipes aqui, que são o Vitória e o Internacional. Não foram rebaixados, mas também não vão disputar nem Libertadores, nem Sul-Americana. Mas de qualquer forma, eu tenho certeza que essas duas torcidas hoje estão extremamente felizes. Agora, para fechar o vídeo, cara, eu quero destacar o quão emocionante foi essa última rodada do Brasileirão. Meu time nem estava brigando por algo tão relevante assim, mas mesmo assim eu achei uma baita rodada para quem gosta de futebol. Tenho certeza que, independente de alegria ou tristeza, foi uma rodada que despertou muitos sentimentos fortes em quem realmente é apaixonado por futebol. Então eu quero ouvir de você aí. Se você achou, também concorda comigo que esse Brasileirão teve uma última rodada das mais emocionantes aí dos últimos anos, né? Se você acha, por exemplo, que o Ceará e Fortaleza já voltam no próximo ano, eu acredito que sim, que são dois times que vão brigar lá em cima. Acho que principalmente o Fortaleza, pela estrutura que tem, pela gestão que tem, acredito que foi uma surpresa ter caído, mas o Brasileirão cobra por decisões mal tomadas, inícios muito ruins. Eu tive o meu time com o Renato Paiva, então sabia que era uma besteira gigante que o Fortaleza estava fazendo, e ele ainda teve que ver o Vojvoda, que foi demitido do Fortaleza, ficando na Série A com o Santos, e o Fortaleza caindo. Então foi realmente um roteiro muito triste. Eu não queria que o Fortaleza caísse, eu confesso, eu gosto do Fortaleza, mas acontece, né? Alguém tem que cair. São 4 ali que eu posso dizer que mereceram um rebaixamento pela campanha inteira que fizeram, pelo ano inteiro que fizeram. Então, comenta aí se vocês gostaram desse tipo de vídeo também, falando sobre a rodada. Se inscreve no canal, deixa o seu like e a sua opinião, e tamo junto, até a próxima.